Final de semana, Flamengo, Palmeiras, Atlético. Qual o seu time? Para quem você torce, afinal de contas? Aqui, vemos jogos porque amamos futebol. E torcemos para o time mais fraco porque gostamos de boas histórias. Final de semana, qual o seu time? Porque gostamos de boas histórias. Para quem você torce, afinal de contas? Você que torce para o seu time de futebol, você está sendo enganado. O que você vê é um circo armado. Você que torce para o seu time de futebol. Criava um subterfúgio sempre com aquela velha arrumação de futebol é o ópio, é a alegria do povo. Você está sendo enganado. Futebol é o ópio, é a alegria do povo. Futebol é um esporte pequeno burguês. Ele é o ópio do povo. Você está sendo enganado. Quem diz que futebol é o ópio do povo? Você está sendo enganado. Futebol é um esporte pequeno burguês. Quem diz que futebol é o ópio do povo, muito possivelmente não conhece de futebol. Mas com certeza não conhece nada de povo. Ele é o ópio do povo. Futebol é o ópio, é a alegria do povo. Salve, salve, salve. Aqui é André Duarte na voz, também conhecido como Box to Box da Várzea, também conhecido como Panda. E como eu disse no último episódio, esse momento chegou, né? Chegou o momento de analisar a seleção brasileira na Copa do Mundo de 2026. Como eu disse anteriormente, eu ia deixar para analisar quando o Brasil fosse desclassificado. Aconteceu. Antes do que eu achava que ia acontecer, mas aconteceu. Então vamos lá, vamos direto ao ponto aqui, porque eu não sei muita enrolação. Diferente do Brasil, eu tenho senso de urgência. Diferente da seleção brasileira, eu tenho senso de urgência e eu sei que as coisas precisam ser feitas talvez numa velocidade maior, né? Então vamos lá. Vamos começar falando aqui sobre o primeiro jogo, né? Brasil e Marrocos. O Brasil alinhou com Alisson, Ibanes, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos. Casemiro, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá, Rafinha, Igor Thiago e Vinícius Júnior. Também entraram no decorrer da partida Danilo no Ibanes, Fabinho no Casemiro, Matheus Cunha no Paquetá, Luiz Henrique no Igor Thiago e Danilo Santos no Bruno Guimarães. O que podemos falar sobre esse jogo, né? Cara, o Brasil começou sendo amassado pelo Marrocos. Amassado. Tava dando até pena. O controle de jogo do Marrocos foi absurdo. O Marrocos jogou muito melhor que o Brasil, muito melhor. Mas talvez não conseguiu transformar essa superioridade em mais gols, tá? O Brasil começou já errado, né, mano? Com a perda do Wesley contundido durante a preparação para a Copa do Mundo, o Tite chamou o Ederson, que é um volante, que também pode jogar na lateral, mas é um volante. Então ele começou a Copa usando um zagueiro de lateral, que é o Ibanes. E isso foi totalmente errado, tanto que o Ibanes jogou só esses 45 minutos da Copa inteira. Não entrou mais. O Ibanes não jogou mais futebol, porque já foi visível que não dava pra contar com ele, sabe? Ele é muito lento pra ser lateral, não dava fechando ali o posicionamento, não era um lateral que, por exemplo, que seria um lateral defensivo, que ficaria mais na parte defensiva, não. Ele tava tentando subir, tentando sair pro jogo, mas ele não tem condições de fazer esse tipo de situação, sabe? E ficou bem claro, assim, e destaque negativíssimo nesse jogo pra mim foi o Casemiro. O Casemiro jogou muito mal, aliás, o Casemiro jogou a Copa inteira mal, mas esse jogo foi absurdo, assim, o quanto ele jogou mal nesse jogo. O Brasil saiu perdendo, tá? Tomamos um gol aos 21 minutos, mas para a nossa sorte, a gente conseguiu empatar rápido. Aos 32, o Vinícius Júnior fez uma ótima jogada e empatou o jogo. Para mim, o destaque desse primeiro jogo foi mesmo o Vinícius. O Vinícius jogou bem, era o jogador que mais levou mais perigo ali para a defesa marroquina, mas o Brasil não produziu quase nada, sabe? Eu deixei aqui, destaquei alguns pontos aqui que foram mais preocupantes desse jogo, tá? A primeira coisa é que o Brasil demonstrou que ele não tem controle para jogar, não tinha controle sobre o meio campo. Os problemas de ter esse trio no meio de campo é que o Casemiro, sim,
foi uma coisa que foi reiteradamente durante a Copa. Em alguns momentos ele até conseguiu fazer diferente, mas o Casemiro se escondeu o tempo todo quando o Brasil tinha a bola no seu domínio. Uma saída de bola, o Casemiro não participava. A bola, ele ficava sempre nas costas de algum marcador, não nas costas numa entrelinha para tentar receber uma bola ali na entrelinha e fazer um trabalho. Não, ele ficava assim, colado no cara às costas, totalmente ele marcava. Ele se botava em posição de marcação e ele se escondia. Aí o Brasil perdia essa saída de bola. Ali tinha que buscar com o Bruno de Guimarães, o Paquetá ou a zaga fazendo esse início da jogada, mas sim, é absurdo o que o Casemiro fez, e também começou já a apresentar talvez a minha maior crítica a essa seleção, que é a falta de pressão. O Marrocos tocava a bola tranquilamente, e o Brasil não pressionava, tá ligado? Não pressionava, não fazia, não se impunha a ponto de dificultar o trabalho do meio campo de Marrocos. Outro ponto importantíssimo ali que aconteceu foi, assim, a nossa lateral de direita inexistiu, foi inexistente. O time não tinha jogado por ali, mas também foi um problema durante toda essa trajetória também, que a grande parte das jogadas da seleção passavam todas pelo lado esquerdo. Com o Ibanez já não fazia essa troca, o toque. A bola não chegava ali, não havia essa abertura para o lado direito. E com o Rafinha caindo por ali também, não acontecia. E sim, o terceiro ponto que vale o destaque aqui desse jogo é que, sim, como eu disse no programa anterior à Copa ali, que eu queria falar mais ou menos o que eu achava que ia acontecer quando teve a convocação. Na verdade, não o programa antes da Copa. Foi o programa sobre a convocação da seleção brasileira. O Igor Thiago ia sair de titular. E também o Igor Thiago só esteve em campo nesse jogo. O Igor Thiago fez o total de 62 minutos pela seleção em Copa do Mundo. Eu acho que a ideia do Tite não, desculpa. A ideia do Ancelotti era ter um centroavante mais forte para brigar ali com a zaga, mas sim, claramente não deu certo, sabe? Não é o tipo de jogo que o Brasil queria, e é o tipo de jogo que se impunha ao Brasil. Sim, ele foi totalmente inexistente no jogo. Ele é um atacante não tão móvel. O jogo que o Brasil se propunha a jogar e se propôs a jogar teria que ter um atacante muito mais móvel. E o Igor Thiago não conseguia desempenhar isso, e sim, não consigo lembrar assim, uma jogada que ele participou, chegou alguma coisa, não fez nada. Assim. Então, assim, primeiro jogo, pelo que foi o jogo, foi um resultado muito bom. Muito bom, assim. Pelo que foi o jogo, né? Foi muito bom pelo Brasil. O Brasil conseguiu empatar com o Marrocos e evitou uma derrota aí, mas deixou já algumas sensações que foram evoluindo durante a Copa para até chegar na eliminação do Brasil. O que eu destaco aí é a falta de pressão. O Brasil pressiona, assim, não pressionou muito bem o jogo todo. E as escolhas do Ancelotti para esse primeiro jogo aí, Tony Baines na lateral e Igor Thiago no ataque, não deram certo, sim, foi muito mal esses dois. O ponto positivo desse jogo, só o Vinícius Júnior. Vinícius Júnior marcou um golaço e foi o destaque do Brasil. Vamos ao segundo jogo aqui, Brasil 3, Haiti 0. Esse jogo aí já teve algumas mudanças. O Brasil alinhou com o Alisson no gol. Danilo é a primeira mudança. Entrou na vaga do Ibanez, porque o Ibanez não tinha condições de continuar. Demonstrou isso em 45 minutos, que ele não tinha condições de jogar na Copa como lateral pela seleção brasileira. Então jogou com Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos. Bruno Guimarães, Casemiro, Lucas Paquetá, Rafinha, Vini Júnior e a outra mudança, Matheus Cunha. O treinador já percebendo aí que as escolhas do primeiro jogo já não davam certo. E esse jogo aqui já demonstrou não, esse jogo já teve uma clara mudança.
O Brasil fez 3-0 no primeiro tempo, 2 gols do Matheus Cunha e um do Vini Júnior. Vini Júnior foi talvez o melhor jogo dele na Copa. Fez, ou pode ser contra a Escócia. Mas fez um grande jogo. Ele participou dos 3 gols do Brasil, tá? Mas assim, a exigência, o Brasil não foi tão exigido, tá? O Haiti não entrou como lá encostando a bunda no gol, como a gente diz, totalmente atrás. Deu espaço e o ataque do Brasil conseguiu funcionar, sabe? A pressão brasileira melhorou, tá? Um pouco, e o trabalho de bola ali também melhorou, mas nesse jogo, tanto que o Brasil foi assim, eu acho que muito bem no primeiro tempo. Porém, o segundo tempo foi uma lástima, sim, uma lástima. Eu já dei a escalação aí, vou dar agora quem participou desse jogo aqui. As substituições foram aos 40, Ryan no lugar do Rafinha, aos 64, Endrick no Paquetá, aos 64, Martinelli no Matheus Cunha, aos 81, Ederson no Bruno Guimarães e aos 81, Danilo Santos no Vini Júnior, tá? O segundo tempo foi horrível, gente. Foi horrível. Isso é um problema, acho que, cultural do nosso futebol. Como eu queria dizer, a queda de intensidade quando você tá ganhando um jogo assim tão fácil é absurda. As pessoas entram o jogo entra no modo stand-by, assim, que me irrita. Eu não gosto disso, tá? Eu sou... mas talvez um pouco ligado uma ideia talvez da escola alemã, assim, que é amassar. Se tem a oportunidade de amassar, você amassa. Você joga sempre no máximo ali, na rotação mais alta. E o Brasil não faz isso. E o meu time do coração também não faz isso. Isso me incomoda um pouco, sabe? Controlar o jogo, mas sem atacar, sem buscar o gol, me incomoda um pouco. E foi o que aconteceu no segundo tempo. Pra mim foi como se tem pouco tênis para treinar numa seleção, acho que você usar esse jogo talvez como treino fosse uma ideia, e aí para usar como treino você tem que jogar numa rotação muito mais forte, numa rotação de jogo mesmo, para ver esses jogadores que não estão no banco, quem pode fazer alguma coisa para quando chegar num jogo mais difícil, o jogador tá pronto, sabe? E eu achei, sim, o segundo tempo horroroso. O Brasil jogou muito mal, sem intensidade nenhuma, sem pressão, e me incomodou, assim. E talvez o ponto negativo aí foi esse segundo tempo horroroso do Brasil. Ponto positivo, o Vini Júnior jogou bem novamente. Talvez um ponto positivo talvez pro técnico da seleção foi a lesão do Rafinha. O Rafinha tava fazendo a Copa horrível. Muito má. É absurdo como ele jogou mal. Com a lesão aí, abriu novas possibilidades pro Ancelotti fazer algumas alterações no time que talvez pelo status que o Rafinha chegou na Copa do Mundo, ele não quis mexer, assim, não quis tirar. E isso deu uma melhorada no time nos próximos jogos, algumas organizações do time. Mas de resto, assim, não tem muito o que destacar. O terceiro jogo da fase de grupos, Brasil 3, Escócia 0. Talvez o melhor jogo aqui. O melhor jogo, como um jogo assim completo, eu acho que foi o melhor jogo do Brasil. E alinhou nesse dia com Alisson, Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas. Essa vai ser a zaga até o final da Copa, tá? Não vai ter alterações. Meio campo, o Bruno Guimarães, Casemiro e Lucas Paquetá. No ataque, Ryan, que foi a novidade no lugar do Rafinha, que se machucou. Matheus Cunha e Vinícius Júnior. Sim, também diferente um pouco talvez que esperado, a Escócia também não ficou plantada lá na sua defesa, até porque ela precisava fazer gol, pelo menos fazer gol para conseguir uma classificação aí como um melhor terceiro, o que não ocorreu, tá? Mas sim, o Brasil foi um jogo assim tranquilo, mas foi um bom jogo. Foi tranquilo porque o Brasil jogou bem, tá? Então o Brasil marcou ao 7 com o Vinícius Júnior, ao 45 novamente com o Vinícius Júnior e ao 60 com o Matheus Cunha, tá? O Brasil entrou numa intensidade boa esse jogo, assim, bem boa, uma intensidade forte, pegado,
e que controlou bastante, sim, o jogo desde o início. Porém, sim, o controle do jogo deu uma mascarada em algumas coisas, assim, o jogo foi um pouco mais simples do que esperado. Participaram desse jogo também. O Brasil teve as substituições do... Opa, cadê? Aqui. Fabinho entrou no lugar do Casimiro aos 65. O Casimiro tinha tomado já um amarelo um dos jogos aí que eu não lembro qual foi. Com certeza deve ser do primeiro. Tinha risco de ser suspenso para a próxima rodada. O Brasil achou melhor tirar, tá? Depois aos 66 entrou o Gabriel Martinelli no lugar do Paquetá. Aos 76 entrou Neymar. 5 jogos já ganho, encaminhado. Entrou o Neymar. Também entrou o Alexandro aos 82 e o Endrick. Esse jogo, sim, o Brasil jogou bem, tá? Sim, o que dizer, o Brasil conseguiu fazer saldo de gols para terminar em primeiro, porque tanto o Brasil como o Marrocos chegaram ao mesmo número de pontuação no final ali, 7 pontos. Empate e 2 derrotas. Desculpa, um empate e 2 vitórias. Mas assim, a fragilidade do time escocês e o Brasil estando um pouco mais ligado facilitou um pouco, assim. Não tem muito o que dizer de crítica a esse jogo, assim. Eu achei o jogo do Brasil impondo, assim, mostrando que se classificando em primeiro, mostrando que talvez não tivesse tão morto quanto as pessoas diziam. O Brasil, sim, castigou os erros. O controle foi tão absoluto que, tipo, o Brasil castigou. Toda vez que a Escócia errava, o Brasil marcava ou chegava próximo ao gol. Sim. E foi o jogo, talvez, como eu disse, o melhor jogo do Brasil. O melhor jogo como completo. Eu não diria que foi o melhor... O melhor tempo talvez tenha sido o segundo tempo do jogo contra o Japão. Mas, retomando aqui, o Neymar entrou, mas não fez muita coisa, assim, quando entrou o jogo já estava concretizado, já, tá, o Brasil já estava com 3-0, entrou ali para dar um tempo. O Neymar, no primeiro jogo ele estava no banco, mas não estava fora, já cortado do jogo. No segundo jogo nem viajou junto com a equipe, ficou no hotel fazendo trabalho, e entrou nesse jogo. Então vamos agora só retornando aqui, que eu esqueci de falar. O Brasil terminou em primeiro da sua chave, tá? Com 7 pontos. Parte duas vitórias, passou na frente do Marrocos por saldo de gols. Vamos à nova fase, o que começou nessa Copa do Mundo, a fase 16 avos de final. O jogo teve Brasil e Japão. Esse jogo aqui foi um jogo de altos e baixos. Primeiro foram os baixos, depois os altos. O Brasil alinhou com Alisson, Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos, Casemiro, Bruno Guimarães, Lucas Paquetá, Ryan, Matheus Cunha e Vinícius Júnior. Tá, esse jogo foi o time mais ou menos até a final. Esse jogo começou mal, sim, o Brasil começou mal. O Japão estava dominando totalmente o jogo ali com uma imposição de controle do meio de campo. O Brasil estava lento, previsível e caindo na marcação sob pressão do Japão muito fácil. Quando o Japão pressionava, ele já tinha. Tanto que um gol saiu, talvez num passe precipitado do Danilo, um passe pelo meio da... Ele estava abrindo a ponta o contra-ataque do Brasil, ele tentou jogar pelo meio, que talvez não era o melhor passe ali no momento, que era um jogador mais congestionado. O marcador, o defensor japonês, observando ali, observou a movimentação do Danilo, antecipou, interceptou esse passe, antecipando a jogada, e já foi buscando Casimiro, que estava ali um pouco próximo. Casimiro, sim, eu vou deixar para depois ali quando eu for analisar individualmente os jogadores, mas o Casimiro foi muito mal nesse jogo, nesse primeiro tempo. No jogo como um todo, mas ele foi. E aí foi nesse contra-ataque aí, o Japão pegando o Brasil saindo. O Brasil tava puxando o contra-ataque, perdeu a bola, e aí gerando um novo contra-ataque pro Japão, gol. O Sano marcou 1-0 no primeiro tempo. E aí vem, por o que eu falei, que talvez o melhor tempo que eu enxergo do Brasil foi esse segundo tempo o segundo tempo do jogo contra o Japão. Talvez foi o melhor tempo da Copa do Mundo para mim no Brasil. Do Brasil, na verdade. O que aconteceu? O Paquetá saiu machucado
no intervalo e o Ancelotti já voltou com o Endrick. E aí o Brasil começou a melhorar o jogo. E aí começou a ter mais controle, a pressionar muito mais o Japão, e começou a empurrar o Japão cada vez mais para trás, cada vez mais para trás, impondo assim um jogo que assim, parecia que talvez o Brasil estava engrenando e tendo uma evolução no seu modo de jogar e mostrando que talvez poderia entrar sim, o Brasil está chegando na Copa do Mundo. Começou a empurrar. E aí vieram, além da substituição do Endrick, vieram as outras substituições. Veio o Endrick aos 45 no intervalo. Aos 66 ele tira o Matheus Cunha, coloca o Martinelli. Quando o Endrick entrou, o Matheus Cunha veio jogar um pouco mais na linha de meio campo ali. Depois ele fez a substituição colocando o Martinelli, tá? E no final do jogo ele fez as trocas no meio campo ali com o Fabinho e Danilo Santos para descansar o meio campo. O Bruno Guimarães jogou uma bola muito boa nesse jogo. O Casemiro mal como sempre, mas o Casemiro é o autor do gol de empate do Brasil. O gol de empate a armação, o Brasil começou a empurrar tanto o Japão para trás, quem estava armando o jogo praticamente era o zagueiro. E o Gabriel Magalhães conseguiu fazer um ótimo cruzamento no segundo pau. O Casemiro foi marcar de cabeça e empatando o jogo aos 56. E o Brasil continuou impondo fisicamente, continuou empurrando o time do Japão para trás. Entrada do Martinelli ali para jogar como um meia aberto o Vini Júnior e o Endrick ali, ele ajudou bastante. E numa roubada de bola, o Endrick perde um domínio. O japonês rouba a bola, mas a partir do momento que ele perde o domínio, ele já começa a pressionar e forçando o passe do atleta japonês, que já passa, que também está sendo o outro que recebe. Ele já estava sendo pressionado pelo o Ryan, que rouba a bola, entrega a bola pro Bruno Guimarães, que acha ótimo passe. O gesto técnico do Bruno Guimarães nessa jogada é muito boa, porque ele traz a bola ali na meia-lua, abre como fosse chutar, o jogador japonês o zagueiro japonês que dentro da área, achando que ele fosse executar o chute, começa a fechar o chute e ele toca pro Martinelli, que está posicionado entre dois defensores japoneses, que faz o domínio e marca o gol aos 95, explosão, festa, o Brasil está de volta, pentacampeão, tudo isso. E esse jogo acaba. Mas o jogo expôs, mais uma vez, algumas falhas do Brasil. Essa falta de controle no meio-campo, o Brasil não conseguindo dar uma pressão tão efetiva assim. Efetiva. Talvez o maior problema da seleção para mim hoje seja essa pressão, falta de intensidade. E vamos pro quinto e último jogo. Aí, sim, vamos lá. Brasil 1, Noruega 2. Brasil alinhou nesse jogo com Alisson, Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos. Ryan, Bruno Guimarães, Casemiro e Gabriel Martinelli, Matheus Cunha e Vini Júnior. Se você perceber, quem tá ali no meio campo, na formação ali, agora é o Gabriel Martinelli. O que aconteceu? O Paquetá se machucou. O Paquetá fez uma Copa ok ali, mas ele, quando ele era um dos grandes... Grande, talvez, o termômetro talvez não, sim. O Paquetá fez um pouco de um trabalho sujo, totalmente entre aspas, para dar um pouco mais de liberdade pro Bruno Guimarães. O Bruno Guimarães que fez bons jogos nessa Copa. Sim, o jogo contra o Japão ele jogou bem. Tirando a estreia, talvez eu achei que ele foi um pouco mal. Achei que todo o meio campo do Brasil foi mal ali. Mas o Bruno Guimarães fez bons jogos no restante da Copa. Mas o Casemiro foi muito mal todos os jogos. Voltando. Então o Gabriel entrou no lugar do Paquetá, que saiu machucado. E o Brasil tentou meio que emular ali um segundo tempo. O que o Brasil fez ali naquele amasso que ele deu no Japão no segundo tempo, ele tentou um pouco emular ali. O jogo começou já com susto, porque a Noruega já fez, sei lá, com 5 minutos de jogo ele tinha feito o gol. Sorte nossa que o jogador estava impedido. E aí também já começou
começou a saga brasileira. O Brasil teve um pênalti também logo no começo do jogo. E o Bruno Guimarães desperdiça, bateu muito, muito, muito mal. Aí tem a crítica que não dá pra deixar a gente ter um dos melhores jogadores do mundo e ele não bater pênalti. Entendo essa crítica, eu acho que assumir responsabilidades para os grandes jogadores é mais fácil, mas como já foi dito aí, amplamente divulgado, o Bruno era o batedor oficial dos que estavam em campo. Segundo a comissão técnica, essa é uma decisão baseada em estatística. Aí a gente pode entrar toda uma discussão de como você analisa as estatísticas. Eu não lembro como o Bruno Guimarães como um grande batedor de pênalti, não lembro. Vou ter esse comentário sobre o que ele bateu, mas ele bateu muito mal, cara. Pênalti meia altura, facilitando totalmente a defesa do goleiro, não foi muito forte, bateu mal. É isso. Mas o Brasil foi fazendo um jogo, aí começou a passar aquelas coisas que foram minha crítica ali, se você buscar vai ser: o Brasil não pressiona. E eu não quero, sei lá, uma pressão à la Gegenpress do Klopp, que é uma pressão alta, ou uma pressão do Guardiola, saída de bola, puxando lá em cima. Eu acho que você pode escolher as maneiras que você quer jogar. Eu entendo, e ficou um pouco provado assim, que talvez o Brasil, com uma pressão mais alta, tivesse dificuldades com a bola longa pro Haaland, que o Haaland é talvez o melhor centroavante do mundo atualmente. Ele é muito forte, muito rápido, e tendo campo para ele correr lado a lado com o zagueiro, talvez ele tivesse vantagem, muita vantagem. Não é assim pouca, ele é muita vantagem. Então ele tentou marcar num bloco mais baixo para tirar essa bola longa pro Haaland. Só que o que você viu foi o Brasil não pressionou. O Brasil, sim, quando você marca um pouco mais baixo, você tem que ter um lugar que você começa a pressionar, assim, você estabelece. Se a gente não vai marcar linha alta, não vai marcar saída de bola, vai deixar eles virem assim, sei lá, a partir do meio campo a gente tem que pressionar. Não, o Brasil não pressionava, ficava olhando, deixava os caras tocar bola. Tem uma crítica aí, que é a crítica ao futebol brasileiro, que pouca posse de bola, que isso não faz parte da escola brasileira. Aí a gente também teria que ter todo o debate que talvez essa posse de bola por passes não seja a verdadeira o que é o futebol brasileiro, sabe? Eu, André, entendo muito mais que o jogo do futebol brasileiro é um jogo de transição. Futebol jogado nas transições. O Brasil sempre foi uma máquina em contra-ataque, sempre foi uma máquina. Hoje temos diversos problemas que a gente não consegue, mas esse jogo de posse de bola, talvez eu enxergue muito mais esse jogo de posse de bola na escola da Espanha, tic-tac, controle de jogo por posse de bola. O Brasil não tem isso. Tem, assim, não é uma coisa que não existe, mas não é o que eu entendo que seja a principal característica da escola brasileira de futebol, tá? Mas o Brasil, a falta de pressão me incomoda demais, me incomoda demais, assim. O Brasil não tirava espaço, os caras tinham liberdade para tocar. No primeiro tempo eles tiveram dificuldades para chegar, continuavam trabalhando. O Brasil teve chances, o Brasil teve bastante chances nesse jogo. Bem desperdiçado, o Endrick perdeu um gol na cara no segundo tempo. Teve bastante chance, mas talvez faltou capricho. O goleiro norueguês também foi muito bem nesse jogo. E talvez se tivesse feito aquele primeiro gol ali, a história fosse outra. Teria muito mais controle do jogo, mas o Brasil não conseguiu. E aí, falta de pressão, vieram as substituições. Temos a entrada do Endrick aos 58 no Matheus Cunha. Depois, aos 67, começou a loucura. O Ancelotti tirou talvez os dois jogadores que davam controle ali melhor, assim, defensivamente no Brasil, para não sofrer tantas investidas da Noruega, que ele foi lá e sacou o Gabriel Martinelli e o Ryan para a entrada do Neymar e do Danilo Santos. E aí eu achei que o Brasil se desorganizou. O Endrick tinha entrado aos 58 ali no centroavante, estava levando um pouco de perigo, perdeu um gol na cara, um lance que é, assim, sei lá, o Endrick não perde esse gol, se tiver 10 chances ele vai fazer 9, só que foi justamente a 1 que teve nesse jogo,
saindo cara a cara com o goleiro. Pra mim, talvez um erro de escolha ali de resultado, porque ele domina com a perna direita, mas o Endrick é canhoto. Ele domina com a perna direita, ele poderia ter feito um domínio orientado tirando pro goleiro pra direita, mas quando ele domina, ele joga a bola pra perna esquerda e, sim, sei lá, numa perna esquerda ele teria que bater uma bola com a parte interna da pé pra ela fazer a curva pra acertar o gol, e ele tenta um 3 dedos meio cavado, e aí a bola se perde pela linha de fundo, que talvez a escolha de decisão, a tomada de decisão ali não foi a melhor pra ele. Mas mesmo assim, o que talvez mudou totalmente o jogo ali foi a entrada do Neymar. E aí eu não coloco a culpa no Neymar em si. Tem algumas coisas que eu vou dizer sobre o Neymar aqui, algumas coisas que ele tem culpa, mas nisso aí ele não vai ter culpa. O Ancelotti, sei lá por que optou num jogo desse tamanho assim, colocar o Neymar totalmente fora de forma, que é visível, e totalmente despreparado para um tipo de jogo dessa magnitude na Copa do Mundo. Ele, para ter o Neymar em campo, foi necessários alguns ajustes na tática que, para mim, desmontou um pouco a seleção que estava talvez começando a parecer que ia engrenar. Mas essa mudança aí meio que matou o Brasil, que ele teve que deslocar o Endrick pro lado direito, ali onde o Ryan tava jogando. E o Ryan tava marcando bem, não tava dando espaço. E colocou o Neymar no centro de campo lá mais avançado. E trouxe o Danilo Santos também para ajudar na marcação ali. Desmontou o Brasil, assim. O Brasil perdeu o Endrick. Não vou falar o Endrick entrou bem, não. O Endrick não entrou bem. Só que o Endrick faz uma coisa que o Neymar não faz, que talvez os outros atacantes do Brasil não fazem. O Endrick, enfiado entre os zagueiros, ele empurra a linha de zaga da Noruega para trás, sempre empurrando, que ele vai ganhando espaço. E o Neymar, ele volta muito mais para receber. O Neymar sempre foi um jogador de um meia, um mais ponta, e então ele sai mais para se movimentar, sai mais da área, volta, recua mais para receber a bola, e aí ficou um buraco ali, não tinha ninguém para fazer essa troca. O Endrick tava preso lá na direita, Vini Júnior mais para a esquerda. Vini Júnior, jogo horroroso. Muitas tomadas de decisões erradas, muito individualismo, querendo refazer o gol, querendo resolver sozinho, sem pensar, fazendo escolhas de dribles que não precisavam, tentando resolver, chamar a responsabilidade, mas não chamar a responsabilidade do jeito certo, sabe? Só tentando, sei lá, ser muito individualista, que não deu muito certo. E aos 79 ele colocou o Ederson no lugar do Bruno Guimarães também, que o Bruno Guimarães já tava meio esgotado. E aí veio o castigo, né? Aos 79, gol dele. Bola na lateral. E aí o Ryan tava indo muito bem ali. Bola na lateral esquerda da Noruega. A Noruega veio trabalhando esse passe, sei lá por quantos minutos, trancou. Passe pra caramba, na velocidade menos 5. O meio-campo da Noruega não tava tocando e fazendo o meio-campo do Brasil correr. Eles simplesmente só tocavam a bola e o Brasil ficava observando. E aí a bola caiu do lado direito da defesa brasileira. Tanto o Endrick quanto o Danilo, que estavam por ali, não conseguiram minimamente atrapalhar o cruzamento. E aí, se você pegar a imagem da movimentação do Haaland nesse gol, aí você vai ver talvez uma aula de posicionamento, porque na corrida, quando ele vê que a bola tá caindo do lado esquerdo, ele já começa a acelerar para entrar na área, só que ele meio que dá uma desacelerada e sai de perto do Gabriel Magalhães, se postando entre a linha da zaga e do volante, que o outro volante era o Danilo, meio saindo do campo de visão do Gabriel Magalhães. E aí o cruzamento vem perfeitamente, ele sai desse escuro, desse limbo que ele tava, antecipa o Gabriel Magalhães e faz um gol de cabeça. Tomamos gol, era uma coisa que sabia, se deixar o cara fazer, ele faz. Ele é um absurdo de atacante, absurdo. Sabe, é um atacante inteligente, você não vai ver ele driblando, fazendo firula, mas ele é letal. Ele sabe fazer gol, não adianta dizer que ele é ruim, que o cara é muito bom, sabe fazer gol. E
Depois, o Brasil ainda quase fez um gol com, sei lá, uma bola meio espirrada. Cruzamento do Casemiro ali, que a bola passou, o goleiro conseguiu tocar e aí desviou e não chegou para o pessoal só enrolar para dentro do gol. E aí teve outro lance, uma bola espirrada também, que pegou o goleiro desprevenido, a bola bateu na trave, mas parecia que não ia, e aí veio o outro castigo, né? O Haaland recebeu a bola na entrada da área ali, do lado esquerdo, lado direito da defesa brasileira novamente. Acertou um chute, não tem muito dizer. Alguns dizem que o Alisson chama gol, eu não acho, eu acho ele um bom goleiro, fez algumas defesas importantes nesse jogo, inclusive. Sacramentou 2-0 ali para a Noruega, classificação fechada, e aí começou eu diria que a palhaçada final do senhor Neymar. O cara que, sei lá, desde pequeno é cercado por puxa-saco e talvez não lide bem com a frustração. Ele começou já arrumando confusão com o Odegaard, deu uma rasteira totalmente desnecessária nele, tomou um cartão amarelo besta, causando uma falta ali na intermediária do Brasil, uma chance de colocar a bola na área, uma chance de demorar para ganhar tempo. O senhor Neymar deu um ali, arrumou uma confusão, teve um quiprocó, bate-boca, ficou falando um monte de coisa, blá blá blá. E aí, para coroar tudo isso, essa situação ridícula dele, o Brasil levantou uma bola na área e o zagueiro lateral, agora não sei quem foi, um defensor da Noruega, subiu com o cotovelo mais alto, atingindo o Casemiro no rosto. O juiz marcou pênalti. E aí o Neymar, que talvez seja o maior batedor de pênalti que eu já vi. Dificilmente, nunca vi o Neymar batendo um pênalti, e ele bate muito bem mesmo. Isso não tem, a qualidade dele para bater no pênalti é absurda. Começou a sua papel de palhaço, talvez, e debater com o goleiro da Noruega, que tá ali falando, fazendo ali seu mise-en-scène para tentar desestabilizar o Neymar. Neymar foi lá, bateu bonito, e aí foi o negócio que me irritou mais, talvez, nesse jogo aí, fora tirando toda a atitude do time brasileiro aí, a falta de marcação. O cara me sai dando risada, falando aqui, o meu você não pega, dando risada, debatendo pro goleiro, sendo que o Brasil tava perdendo e talvez pudesse tentar puxar mais um ataque ali e, sei lá, na loucura ali, tentar empate, sabe? E aí foi esse, como terminou assim, essa participação do Brasil na Copa. Talvez essa imagem seja a imagem pra mim do que foi essa geração. Essa geração, sei lá, 92, mas eu vou trazer aqui dos que estão ali. Mas essa geração do Neymar, pra mim, é talvez a geração mais bunda mole do futebol brasileiro, do que eu vi. A geração mais que mais me irritou, sabe, tudo. Não é só o Neymar simboliza, porque ele é o referente dessa geração, mas ele tem outros jogadores ali que me irritam muito, muito, muito. Que se acham deuses, que são craques, que são foda, que formaram uma panela na seleção e mandaram, sei lá, pela seleção por quantos anos. E pra mim, essa seleção, o que o Brasil, nesse último jogo, representa muito o que essa seleção é, sabe? Um time sem senso de urgência, um time que fica refém desses caras, sempre dessa panela, desses caras que formaram junto com o Neymar aí a liderança técnica e do elenco da seleção brasileira. É isso, sim, fazendo uma apanhada aqui, eu achei, não vou dizer que é um vexame, não acho que foi um vexame, mas foi dentro do que foi a preparação desse ciclo de Copa do Mundo aqui, era esperado isso, sabe? Esperar que o Brasil fosse campeão. Eu entendo que o Brasil tem talvez uma das 5, 6 melhores elencos da Copa do Mundo. Não esse que foi aí, mas o Brasil teve diversos desfalques. Mas sim, se você pegar o time de planilha, que for dizer, que é um time que só são nomes de jogadores que você vê, qualidade, o
Brasil tem muito jogador bom. Sim, falar que é a pior geração, eu acho que não é no campo e na bola a pior geração. Eu acho que é uma atitude, é uma geração que simplesmente não ganhou nada com a seleção, sabe? E aí não venha falar, por favor, que o Neymar foi campeão olímpico, que futebol olímpico é futebol de base. Por isso chama Sub-23. É futebol de base. Futebol olímpico é futebol de base. Eu não fico falando que esses caras ganharam, sei lá, não ganharam o Mundial Sub-20, porque eu não lembro se essa geração... Eu sei que o Neymar não jogou esse Mundial Sub-20, eu lembro que jogou o Sul-Americano Sub-20, ele jogou. Mas esse time aí, cara, agora falou Sul-Americano, não sei se era o Sub-20, Sub-17. Ele jogou um Sul-Americano com alguns desses, com o Casimiro, com esses caras. Mas essa geração, pra mim, sim, uma derrota total. Geração de fracassados, eu diria. Eu deixo bem claro que isso é uma seleção, sabe? Porque eu sei que esses caras tiveram muitos títulos, clubes, uma carreira vitoriosa, mas em seleção eles foram um fracasso, cara. Um fracasso, totalmente fracasso. Então vamos lá. Vou dizer sobre essa Copa do Mundo. O Brasil foi mediano, assim, medíocre. Medíocre na sua acepção da palavra, que é uma coisa mediana. Eu achei que o Brasil ia chegar pelo menos às quartas. Pô, caímos antes. Talvez num adversário não foi o adversário mais difícil que o Brasil enfrentou nessa Copa, mas a gente perdeu. Quando precisou, os seus melhores jogadores não apresentaram o que esperava. As suas esperanças aí nas promessas também não apresentou o que era esperado deles. E foi essa Copa mediana. Assim, talvez destaque não, talvez não. O destaque foi o Vinícius Júnior. Iniciou bem a Copa, acho que os três primeiros jogos foram muito bons. O jogo contra o Japão já não foi tão bom assim, mas o último jogo pra mim foi uma lástima. Ele jogou muito mal. Já disse aí, a tomada de decisão não foi das melhores. Sim, ponto positivo dessa campanha. O ponto positivo pra mim é que essa geração Neymar tá indo embora da seleção. Graças a Deus. A seleção bunda mole, o nome que eu tô usando mais é bunda mole. Assim, peito frio. Uma geração que pra mim simboliza o fracasso da seleção brasileira. É uma geração que tomou um 7-1 caso. Uma geração que conseguiu ser eliminado pela Bélgica. A geração que, sim, talvez o melhor jogo, a melhor Copa dessa geração foi de 2022. Perdeu ali para a Croácia nos pênaltis, mas não fez uma campanha, mas as outras campanhas foram horríveis. Até a campanha do semifinal em 2014, o Brasil não jogou bem, tá, aquela Copa. Quase caiu pro Chile. O Brasil quase caiu pro Chile jogando em casa. Essa geração foi horrível. E agora eu vou trazer aqui para finalizar e talvez as chamadas que eu coloquei fale que todo o meu ódio aí que eu tava, mas depois de passar a pensar essas coisas, você já fica mais como eu diria, fica mais tranquilo, né? Aí já não pega tanto a irritação da derrota ali e ter lembrado de tudo que foi mal. Então sim, hoje eu tô mais tranquilo. Mas antes de terminar, vou ir à última parte. A última parte que eu vou fazer vou dar notas assim, aos jogadores da seleção ali. Eu vou pegar de acordo com a convocação final aqui. E vamos dar uma olhada aí quem foi bem, quem foi mal. Depois, quando a gente entrar nessa parte, eu já falo como que eu vou ranquear isso aí. Mas eu quero, sei lá, projetar um próximo ciclo aí. Eu acho que o Brasil ainda tem time bom, possível time bom. O time da planilha do Brasil é bom ainda. Temos claríssimos problemas nas laterais. O Brasil não tem lateral. Vai ter que dar um jeito aí de resolver isso. Até porque, sim, na lateral direita, a teoria seria o Militão, mas ele já perdeu talvez 2 Copas por lesão e mais uma vez está fora por lesão. Na lateral esquerda tem que descobrir alguém, porque os 2 laterais que foram velhos, fazem parte dessa geração que eu acabei de dizer aqui, não vão estar mais. A zaga a gente precisa pensar aí, o senhor Ancelotti vai ter que pensar. Aliás, o senhor Ancelotti para mim fez uma Copa também medíocre, foi muito mal nesse último jogo. Demorou talvez para colocar alguns caras no time, demorou para fazer algumas substituições, mas também
tentou montar um time muito focado em algumas pessoas que não estavam entregando e alguns não saíram, acabaram saindo do time, mas alguns medalhões ele não tirou, não abriu mão disso. Então ele tem culpa, sim. Para mim ele é talvez o grande culpado dessa... Talvez ele seja o segundo grande culpado de como foi feito o Brasil chegou a essa Copa do Mundo. Talvez o primeiro grande culpado é a CBF, que fez um ciclo pífio. O Brasil teve, sei lá, 3 ou 4 técnicos durante o ciclo todo, que não faz sentido. Toda hora trocando, teve também troca de presidente, também a CBF ali não é uma bagunça. Vamos ver agora com o Ancelotti tá com contrato até a próxima Copa, vamos ver se vai haver uma mudança aí até da mentalidade dele e ele entender o que é o futebol brasileiro. E entrar ali no ritmo mesmo. Ter um ciclo completo para ver se montam decente, eu diria. É o primeiro ponto. E é isso. Então vamos lá. Eu vou ranquear os jogadores aqui. Vai ser bom, ruim ou... Não, bom, médio e ruim. Péssimo. Bom, médio, ruim, péssimo. Não jogou, que tem gente que nem entrou em campo. E depois vou falar aí, ainda antes de terminar, antes de terminar também, eu vou fazer o ranquear e vou falar o que achei deles na Copa. Vou dar aqui. Então vamos lá, começando pelos goleiros. Alisson, uma Copa boa. A Copa do Alisson foi boa, eu acho que não teve nenhuma falha gritante aí. Quando foi exigido, fez algumas defesas mais difíceis ali, mas também nenhuma defesa milagrosa. Tá? Então foi boa, uma Copa boa, sim. Boa na média, assim. Nada que seja excepcional. Everton não jogou. O Ederson também não jogou. Então, e desses 3 goleiros aí, próximo ciclo não vai ter nenhum, pode ter certeza. Não acho que o Alisson vai estar no próximo ciclo. O Everton não vai estar no próximo ciclo, com certeza, que ele está com 38 anos. O Ederson, com 32, também não esteja no próximo ciclo, tá? E aí o Brasil vai ter que ver quem vai ter os goleiros, assim, trazer o Bento. Para mim, se o Bento quiser jogar na seleção, ele vai ter que sair da onde ele tá jogando. Vai ter que jogar na liga mais competitiva. Não tem condição do Brasil jogar com um goleiro que joga na Arábia Saudita. Certo? E aí a gente pode ter outros goleiros aí. O goleiro do Palmeiras e do Corinthians talvez sejam os mais cotados, mas também pode surgir outros. A gente vai ver. Quando eu digo mais cotados, é pelos populares, tá? Sim, dentro do que eu vejo, eu moro em São Paulo, é o que eu vivo de futebol. Vocês podem dizer se tem outros goleiros aí, mas pelo que eu enxergo, talvez sejam os mais cotados, até porque foram os que chegaram a ser convocados nesse ciclo. Zagueiros, Gabriel Magalhães. Copa ok aí, também não entregou nada. Marquinhos também não. Aí eu vou falar aqui, ó. Graças a Deus, Marquinhos também, pra mim. Tchau e benção, valeu, mas não precisa voltar mais não. Sei que você joga no melhor time do mundo, você é capitão, blá blá blá. Mas não tem condições já mais, Marquinhos. Não tem condição. Tá na lista do fracasso. Marquinhos tá na lista dos fracassados. Faz parte dessa geração, mesmo ele sendo mais novo que os outros que eu sei, assim, não tá na faixa de idade do Neymar, essas coisas. Tá próximo, mas não tá na mesma. Mas não tem condição desse cara, mano. Esse cara, tchau e benção, mano. Valeu. Gabriel Magalhães, eu falei do Marquinhos, já falei do Gabriel Magalhães. Brenner, Copa horrível. Não, desculpa, o Bremer não jogou. Vou voltar aqui. Ibanez, Copa horrível. Não, todo mundo sabia que não ia dar pra jogar. Também tá numa liga que precisa ter um pouco mais de competitividade. Se quiser jogar, tem 27 anos, ainda dá pra jogar numa próxima Copa pela idade, mas precisa jogar num lugar melhor. Eu sou totalmente contra convocação de jogador que não joga em liga grande. Quer jogar pela seleção brasileira, vai ter que jogar em liga grande, liga competitiva. O campeonato árabe não é competitivo. Não adianta levar um caminhão de dinheiro lá, levar grandes craques, o futebol não é competitivo. Não dá. Tá? Então, Ibanez, talvez de zagueiro você consiga, mas eu também não sei, eu nunca vi ele jogando de zagueiro, falar a real. Não me lembro, nunca me chamou a atenção. Então, Ibanez, tchau e benção. Tchau e benção não. Pode ficar aí, mas tem que melhorar. Douglas, aí, Léo Pereira não jogou, não entrou. Também
já tá com seus 30 anos, dificilmente chegará no próximo ciclo. Já não gosto dele jogando no Flamengo, então pra mim não faz diferença. Bremer, 29 anos, também deve ser um finalzinho ali. Eu acho ele um zagueiro ok, também não jogou, então não vai fazer diferença se não tiver no próximo ciclo, tá? Danilo e Alexandro. Danilo fez a Copa ruim, mas também não esperava nada diferente dele. As melhores coisas que eu vi, assim, falando dele foram em entrevistas. Pra mim não faz sentido. Se ele dá entrevista boa, ele deveria, sei lá, ser escritor, ser repórter, sei lá, seja lá o comentarista. O jogador de futebol tem que jogar futebol. Não acho que tem que jogar futebol como sua primeira principal característica, tá? Não tô falando que futebol só tem que jogar futebol. O jogador de futebol tem que ter a sua principal característica, jogar futebol. Se a principal característica do cara é da entrevista, tem alguma coisa errada. Sandro também entrou ali, também não fez nada. Copa ruim, também faz parte. Os dois aí, ó, valeu por nada. Vida que segue aí pra vocês. Vão ser felizes no Flamengo, ou na casa do caralho, sei lá. Não precisa voltar mais, tá? O meio campo, Ederson. O Ederson é um jogador interessante. Não acho ele ruim, não, mas eu acho que no próximo ciclo ele não deve estar, não, tá? Ele já tá com 27 anos. Com 33, vai estar nessa seleção assim. Até porque eu acho que na posição dele ali vai ter pessoas que vão estar melhores, teoria. Jogadores mais novos que vão estar melhor. Quando entrou aí também não apresentou nada de diferente. A Copa ruim, pra mim é ruim. Se não apresentou nada de diferente, é ruim. Foi chamado às pressas no final. Eu não entendi a convocação dele, sinceramente. Você perdeu um lateral e me convoca o volante. Eu não entendo. Você já tinha levado um lateral reserva que teoricamente não era pra jogar, para ser o coach do time, que dá uma palavra amiga, um incentivo, então não faz sentido. Mas, sim, é um jogador que eu até gosto dele. Tá cotado aí pro Manchester United. Vamos ver se como vai estar no próximo ciclo aí. Casemiro, mano, Copa vergonhosa. O Casemiro se escondeu o tempo todo que o Brasil tinha tinha controle de bola. O Brasil tava com a bola, saía jogando, o Casemiro estava escondido, o Casemiro estava atrás do marcador ali, eles mesmos se escondendo na marcação. Não faz sentido isso pra mim, cara. Jogador pesado, mobilidade péssima, não retornava. Eu não sei por que o Ancelotti insistiu no Casemiro no time até o final. Não faz sentido pra mim. Fez o gol contra o Japão, empatou o jogo. Jogou muito mal esse jogo, tava péssimo no jogo. Só fez o gol. O objetivo do jogo é fazer gol. Mas o Casemiro não tinha condições de ser titular da Copa do Brasil na Copa do Mundo. Pífio, horrível. Ele já estava no time de férias e já estava no local das suas férias. Por quê? O senhor Casemiro vai se apresentar agora ao Inter Miami. Então estará mais um aí na colônia de férias de Miami, na Major League Soccer. Bruno Guimarães eu acho que fez uma Copa boa. Eu gostei dele, sim. Mas precisa fazer um pouco mais também, mas eu acho que talvez algumas escolhas ali do Ancelotti no modo de armar o time, alguns jogos particulares, fizeram ele jogar pior do que deveria. Mas eu gostei da Copa do Bruno Guimarães. Fabinho, também não entendi porque foi convocado. Eu gosto do Fabinho, tá? Não entendi que o Fabinho foi convocado, mas eu gosto dele. Inclusive, eu gostaria que ele estivesse no meu time. Se quiser ir depois da Copa aí, sair da Arábia. Não tá na Arábia, não. Eu acho que ele tá na Arábia. Não, ele tá na Arábia sim. Quiser sair da Arábia Saudita e jogar no meu time, fica à vontade. Gostaria de ver. Copa. O que entrou não comprometeu. Jogou melhor que o Casemiro quando entrou, porque o Casemiro foi pra mim o pior jogador da seleção brasileira. Disparado, porque ele se move. O Fabinho, pelo menos, tá com 32 anos, mas ele se movimenta. Ele não parece aqui de balso e ele não se esconde do jogo. Então, pra mim, qualquer cara que não fizer nenhuma dessas três coisas, ele já foi melhor que o Casemiro. O Casemiro foi o pior jogador da seleção brasileira pra ele. Mas o Fabinho, na Copa, ruim, mas não ruim porque ele jogou mal. Ruim porque não apresentou nada diferente, mas já fez mais que o Casemiro. Danilo, esperava mais do Danilo, sinceramente, mas também eu achei que ele jogou pouco. Deveria ter jogado mais. Talvez o Danilo foi uma das melhores coisas que apareceu na seleção nessa reta final. Ele e o Ryan, sim. Poderia ter feito mais, Danilo. E deveria ter jogado mais. Também vou dizer que é ruim, porque eu acho que faltou um pouco. Querer jogar mais e faltou ter mais espaço no jogo. Espero que nesse próximo ciclo aí seja um dos que assuma essa seleção e tome frente, que faça um bom ciclo, porque eu acho que ele joga muita bola e espero ele jogando no meu time também no segundo semestre, por favor, se Deus quiser. Lucas Paquetá, sim, taticamente foi um jogador importante pro Brasil, ajudou a melhorar o futebol do
do Bruno Guimarães, mas também esperava mais dele, então uma Copa ruim. Jogador jovem, assim, tá com 28 anos. Talvez apareça nesse próximo ciclo, não sei. Talvez no começo apareça, ele e o Bruno Guimarães devem voltar aí a aparecer no próximo ciclo, mas também, se sair da seleção, não vai fazer diferença. A gente não precisa desse cara. Esses foram os meios de campos. Vamos ao ataque, começando por Vini Júnior. Para mim foi o melhor jogador do Brasil na competição, tá? Uma Copa boa. O final foi melancólico ali, jogou mal no último jogo, mas uma Copa, assim, no cômputo geral, no tudo, fez uma Copa boa. Pode continuar a seleção, é jovem, dá para o próximo ciclo aí chegar bem, se cuidar, se ter cabeça, entender que ele é a referência do Brasil, mas eu acho que o Brasil pode ter outras referências nesse próximo ciclo, talvez ele perca um pouco de espaço, assim, de ser a principal referência. Eu acho que ele não vai ser esse que o Brasil jogava em torno dele. O Brasil não deve jogar em torno do Vini Júnior, inclusive, mas tem que potencializar o melhor do Vini Júnior, mas não pode depender só dele. Então dá pra se manter aí, vamos ver. Matheus Cunha fez uma Copa boa também. Com a entrada dele ajudou bastante o time melhorou. Ele é um jogador que se movimenta mais, sai desse centroavante, não centroavante parado, ele retornava muito pra ajudar a armar o time um pouco mais atrás e abrir um espaço para a chegada do Vini. Então, sim, eu achei uma Copa boa do Matheus Cunha. Rafinha, horrível também. Tchau e benção. Vá ser feliz no Barcelona. Só dá satisfação para sua família. Não se preocupa com a gente. Aqui no Brasil, a gente segue sem você. Valeu, irmão? Não precisa mais vestir a camisa da seleção. Vá com Deus. Rafinha, péssimo. O Endrick fez uma Copa ruim. Também cai no mesmo problema do Danilo ali. Eu achei que jogou pouco. Deveria ter mais espaço nesse time. Achei que alguns jogos ele, inclusive, uma escalada um pouco errado, mas aí o time não joga em favor dele. A gente vai ter que ver nesse ciclo que a gente vai fazer aí pra potencializar esse cara. Mas eu achei a Copa dele ruim. Mas esse cara é um dos caras que vão ficar, tá jovem. Eu acho que não dá. Mesmo perdendo o gol aí, cara a cara ali, dá para o próximo ciclo. Vamos ver o que o Sr. Carlos Ancelotti vai fazer agora com o ciclo aí com o Endrick. Luiz Henrique jogou uma Copa mal, sim, e também não teve tempo. Fez um tempo ruim e nunca mais voltou pro time. Eu acho isso uma loucura, tá ligado? Eu acho, mas o Luiz Henrique deve estar no próximo ciclo. Com certeza vai estar. É um bom jogador, eu gosto muito do Luiz Henrique, inclusive. Na seleção fez jogos bons. Normalmente ele faz os jogos bons quando vem do banco. Não lembro dele fazer um jogo bom de sair de titular aí, mas na Copa só jogou um tempo e jogou mal e foi escanteado lá, jogado. Foi pra mim um dos erros também do Tite aí na construção desse elenco e na utilização dele. Gabriel Martinelli jogou bem. Eu gostei do Martinelli nos 2 últimos jogos, mas também não é um cara que fede nem cheira, assim, não vai... Pra mim é uma composição do elenco ali da seleção brasileira. Pode continuar, se não aparecer ninguém, nenhum prodígio aí, ou alguém melhor. Dá pra se manter na seleção. Fez uma Copa ok, sim, ok. Uma Copa ok. Tá? Igor Thiago, mais um jogador que também... Ninguém esperava muita coisa do Igor Thiago, vamos falar a verdade. Ninguém esperava nada do Igor Thiago. Tempo, eu não lembro quantos minutos ele jogou aqui, 63 minutos eu acho que ele jogou na Copa do Mundo, e também nem quando o Brasil tava só alçando bola na área, o Ancelotti quis colocar ele pra jogar, pra tá lá, o grandão dentro da área. Então, aparentemente, eu acho que dificilmente ele vai voltar aí nas próximas convocações. É jovem, tem 25 anos, então dá pra estar no ciclo ali, mas eu acho que o Brasil tem atacantes melhores, como um todo, sabe? Então, não é um cara que eu espero que esteja nesse próximo ciclo aí tão prestigiado, tá? Acho que ele saiu bem em baixa já nessa Copa aí. Ryan, acho que o Ryan fez uma Copa ok, mas eu senti falta dele ser um pouco mais ir mais pra cima, buscar mais o drible. Eu achei ele muito preso à tática ali e não potencializou tanto, mas ele tem 19 anos, eu acho que até ele ganhou essa posição aí com a lesão do Rafinha, muito pelo que ele entrega ali, dessa parte tática do time aí. Mas eu acho que a gente tem que soltar mais esses meninos aí pra jogar um futebol mais solto, sabe? E eu acho que então, ele, o Endrick, Danilo Santos, ou como diria um podcast que eu escuto, o Danilo Certo,
Esses meninos jovens aí, pra mim, então, tem que ser a base desse time. Esse time aí, com o Vini Júnior continuando, com certeza, que também é jovem. Mas tem uma base nesses caras, assim. E aí traz o Estevão, que não jogou a Copa porque se machucou. O Rodrigo, que eu acho um bom jogador também pra montar um elenco. Eu acho que o Brasil tem que girar em torno desses caras. Nesse próximo ciclo. Mas o Ryan fez uma Copa ok ali. E a saída dele no último jogo trouxe um problema ali pro nosso time, dando espaço. Pra finalizar, o expoente, cara que foi um craque de bola, mas não joga futebol do nível há uns 4 anos, 3 anos, não joga mais alto nível. Criou uma base de fã maluco, que não consegue enxergar que o cara não tinha a mínima condição de estar na Copa do Mundo, a mínima condição de estar numa Copa do Mundo. Ele não tinha condição, e eu tô falando, não é condição técnica, é condição física. Neymar não tinha condições físicas de estar jogando na Copa do Mundo. Isso ficou claro. E aí, quando ele não tem condição física de jogar, a técnica não vai aparecer. E sim, pra mim foi lamentável. Ficou o desfecho dele na seleção. Também não quero mais ver esse cara usando a camisa da seleção. Mas ele é o maior artilheiro de todos os tempos do Brasil. Vê quantos jogos ele fez, cara. A quantidade de jogo de seleção que tem hoje em dia, se você comparar os números ele fez mais gol que o Pelé. Mano, tem ano da época do Pelé que o Brasil não fez um amistoso. O ano inteiro. No Neymar, mano, eu acho que pelo menos tem uns 6 amistosos por ano. Claro que ele fez bastante gol, ele jogou bastante, ele é um bom jogador, um craque de bola, mas não tem condição. Ele é o símbolo dessa geração pífia, essa geração bunda mole, essa geração fracassada que a seleção teve nos últimos, sei lá, 15 anos. 15? 16 anos. Nos últimos 16 anos, ele é a imagem dessa seleção. E o final dele mostra tudo que foi essa geração. Tudo. Ninguém, cara que nunca teve ninguém pra falar, mano, você tá fazendo merda. Mano, você precisa se cuidar pra jogar futebol. Você vê um jogo, hoje eu tava assistindo o Messi jogando. Altíssimo nível. A Argentina perdendo de 2-0 do Egito. Foram buscar o Messi metendo gol, o Messi correndo, o Messi se doando, o Messi se cuidando dentro do que ele pode. Ele não vai correr o campo todo, mas entregando um futebol com 38 anos. 38? 39 anos, eu não lembro agora. Eu acho que tem 39. Fiz 39 agora. 39 anos. Neymar com 34, parece um jogador jogando futebol. Parece um jogo do Paradão, no veterano de manhã. Não tem condição, cara. Me desculpa aí vocês que são fã, que acham que o cara é foda, que é isso, é aquilo. Neymar está abaixo de muita gente na seleção. Ele não é... Mano, cara, o Neymar tá abaixo de... Sim, não vou falar abaixo do Vampeta na seleção, porque o Vampeta ganhou um título ali, mas pra mim não importa isso. Não é a primeira prateleira da seleção e não vai ser. Não vai ser. E se ganhasse o título, o Brasil fosse campeão, a não ser que ele jogasse muita bola, ele não entraria. Se só tivesse no elenco ali, ficando no banco, ele não entraria nesse panteão aí com Garrincha, com Pelé, com Ronaldo, com o Ronaldinho Gaúcho, com Zico, com Sócrates. Esses caras são um panteão da seleção. O Didi e outros. Esse cara não tem condição, cara. Não tem condição. Palhaçada foi esse final de Copa pro Neymar, cara. Que palhaçada. Um cara que só pensa nele, no seu próprio ego, não se portou. Na hora que o Brasil tava perdendo, faz o gol. De vez ele pegar a bola, vamos tentar mais. Pegar a bola, correr pro meio de campo, sair de novo, pressionar os caras. Ficou batendo boca com o goleiro da Noruega e o Brasil perdendo de 2-1, sabe? Eu me irritei. Mas é isso aí, o programa já tá grande pra caramba. Vou ter que cortar um pouco, mas tá muito grande. Mas o que eu queria falar deixa os comentários aí o que vocês acharam. Desculpa, antes de eu terminar, eu preciso falar do técnico, né? Falei de todo mundo, não falei de técnico. Copa medíocre do Ancelotti. Copa medíocre. Eu esperava com a vinda do Ancelotti, um técnico, sei lá, porra, o cara tem 5, 6 Champions, um cara que comandou os melhores jogadores, os melhores elencos. O cara não conseguiu se impor para essa panelinha, dessa geração. Não conseguiu. E aí isso me irrita. O pior, que aí eu... depois do jogo eu tava pedindo a cabeça dele, porque para mim ele foi covarde. O Ancelotti foi covarde. Na entrevista do campo, logo após o jogo, botou o filho para falar. Covarde. Deveria ter ele assumido a responsabilidade. Ele ir lá falar. Isso não existe. Eu pedi a cabeça dele lá, hoje em dia a cabeça tá fria, tá mais tranquilo, mas foi covarde.
Tem que ser dito isso. Foi covarde. E não botou a cara a tapa para ser cobrado do que ele fez. E para mim, muito da derrota do Brasil tá na conta dele. A ideia do jogo, a estratégia de jogo foi errada, o time foi mal armado, e depois, quando o Brasil começou a melhorar um pouco, ele foi lá e arrebentou o time. Arrebentou para colocar um jogador que não tinha a mínima condição de estar na Copa do Mundo. Mas o grupo queria. Cara, eu acho que você tem estofo suficiente para bater de frente e falar, isso aqui não, aqui quem manda sou eu, e a gente vai com esse time. E aí, para mim, não gostei desse desfecho da Copa pro Ancelotti, não gostei de algumas atitudes, mas espero que o próximo ciclo ele reveja esse tipo de coisa. Reveja, que é um técnico multicampeão, talvez o técnico mais vencedor da história do futebol, e fazendo esse tipo de coisa. É isso, falei pra caramba, tô com a boca seca aqui, até acabei molhando as palavras aqui. E é isso. Deixe seus comentários aí. Compartilha. Se você achar que deve compartilhar. É bom compartilhar. Sei lá. Até compartilha, até se achar que eu tô falando merda, mas compartilha. Compartilhar tem que compartilhar. Se for falar mal de mim, tem que compartilhar o programa. Ou tem que compartilhar o corte se tiver nas redes sociais. Vai ter que compartilhar. Não vem mandar mensagem no Instagram, no Facebook, no WhatsApp, quem tiver no WhatsApp, sei lá, onde estiver postado aí. Não vem mandar mensagem não, tem que compartilhar o programa e fazer a crítica. Esse é o desafio, beleza? É nóis.